E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Shiba Inu. Enfim, Shiba Inu tocou novamente no suporte, abriu posição ali de entrada, aonde eu tinha ordens feitas em 0,507. No dia de ontem, pessoal, caiu para 0,50699, abrindo posição para mim aumentar o meu portfólio ali de Shiba Inu. E eu acredito ainda que possa ter aquele paviozinho indo buscar pelo menos 0,50695, que é a última posição que eu coloquei ordens ali para a entrada em Shiba Inu. Nesse momento, a Shiba está em 0,5074. Eu vou mostrar para vocês ali no gráfico. Só que, pessoal, o que está acontecendo? Como eu venho falando já há alguns vídeos, é a melhor entrada possível em Shiba Inu. Vai esperar subir mais para poder entrar. Quanto menor o preço, quanto menor pegar no suporte, a entrada é quase que ideal. E daí o que acontece? 101 bilhões de tokens Shiba Inu nas últimas 24 horas, tocando novamente esse suporte desde 2022. 101 bilhões de tokens Shiba Inu retirados em corretoras. Os touros, né, os compradores de Shiba Inu estão afastando os fundos, os tokens Shiba Inu das exchanges, o que pode abrir caminho para a recuperação do ativo, pois o que acontece? Bate no suporte, sobe. Bate no suporte, sobe. Ninguém quer vender ali abaixo de 0,507, mostrando que é a entrada perfeita, né? Uma rara mudança estrutural que pode alterar o rumo de Shiba Inu no curto prazo está prevista para esse final de semana. Nas últimas 24 horas, houve uma saída líquida de 101 bilhões de tokens Shiba Inu retirados ali, né, dos fluxos das exchanges on-chain. Em outras palavras, mais tokens estão sendo retirados das corretoras do que adicionados. Então estão retirando muito, estão colocando pouco, né? Na hora que vai bater no Shiba Inu nesses suportes, principalmente nesse suporte que eu venho falando, que eu venho batendo o pé aqui, trazendo nos vídeos. Além de sugerir que os detentores estão transferindo os ativos para armazenamentos privados, que seriam aquelas carteiras frias, né, pessoal, que vão retirando das corretoras e mandando ali para as carteiras, né, para um armazenamento offline, o que representa então uma mudança significativa no tom para Shiba Inu, que vem sofrendo pressão de distribuição há vários meses, tá? Então, pessoal, o que acontece? Esses 101 bilhões de tokens então foi retirado para essas carteiras frias, levando que é o melhor momento para a compra, é esse que eu venho falando para vocês nos vídeos. Aqui mostra, pessoal, um pouco do gráfico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ali no TradeView, tá? Um mercado que tenta se estabilizar após uma tendência baixa prolongada, que se reflete na movimentação dos preços, já que o Shiba tem oscilado entre máximas mais baixas e mínimas ligeiramente mais altas dentro de uma formação de triângulo, né? Cada vez mais estreito, uma estrutura que geralmente indica o surgimento de volatilidade subsuperficial. O que mostra aqui no finalzinho, pessoal? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui no zoom para vocês terem uma ideia. Tá vendo o gráfico que eles colocam aqui? Eles colocam um triângulo nesse final, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, seria, deixa eu ver aqui, um dia, tá? Então no diário eles colocam esse gráfico aqui, ó, depois dessa alta que teve, né? Teve uma alta ali rompendo, né? Bateu nesse suporte em 0,507 e foi para 0,401. E depois, alguns dias, teve essa queda novamente, buscando aonde eu já vinha falando para vocês que eu acreditava que iria buscar. Então, se está se estreitando nesse triângulo, aonde, né, eu acredito que ele vai buscar ali outro patamar de preço, tá? Sim, com o mercado também ajudando, né? Que se o BTC não subir, não leva as criptos para cima, né? Se o BTC começar a se lateralizar, é bom para as altcoins, que podemos ter a AltSenso, né? Que é a alta das altcoins, meme coins e outras aí, com a dominância do BTC sendo perdida, tá? A consolidação atual
atual também indica que os vendedores estão perdendo a capacidade de pressionar os preços para baixo de forma acentuada, embora a tendência geral ainda seja de baixa em prazos mais longos e a taxa de absorção esteja aumentando a cada queda. É os vendedores que não estão conseguindo pressionar em queda. Enquanto isso, os compradores estão acumulando, retirando das corretoras. Essa interpretação pelas métricas de câmbio, né, visto que embora os fluxos líquidos tenham reduzido ligeiramente as reservas de câmbio, né, das corretoras, as entradas e saídas totalmente continuam elevadas. Quando predominam, né, as saídas de capital em um ambiente como esse, isso frequentemente indica que os participantes maiores estão acumulando, no mínimo, assumindo posições defensivas, o que não garante uma recuperação imediata, mas cria as condições para uma tentativa de reversão a longo prazo. Então, eles olham para o longo prazo para poder ter essa reversão no preço que vem testando esse suporte a cada semana. Tecnicamente falando, o Shiba continua a enfrentar forte então resistência devido à queda de suas métricas móveis acima, e qualquer rompimento para cima a partir do triângulo provavelmente encontrará atrito rapidamente, mas o controle e a mudança crucial se a liquidez continuar a sair das corretoras, né, das exchanges, nesse ritmo, os ursos, que são ali os vendedores, não terão mais domínio incontestável. E um período prolongado de saídas líquidas restringirá gradualmente a oferta disponível e alterará o equilíbrio do poder. Se as saídas de capital do mercado cambial, né, persistirem durante o final de semana, né, agora pegando sábado e domingo, o chip poderá finalmente ter a base necessária para construir uma fase de recuperação mais ampla, em vez de apenas mais uma recuperação temporária. O que significa, em outros termos, tendo força compradora, vai ter ali Shiba Inu buscando outro patamar de preço. E como eu venho falando, tá, pessoal? Deixa eu até abrir um pouquinho mais esse gráfico aqui, depois eu volto aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, nessa linha azul é o suporte que eu venho falando para vocês em 0.507. Olha aonde foi buscar no dia de ontem, pessoal. 0.5069, como eu venho falando, né? Eu tenho algumas ordens aqui, ó, que começavam no suporte, tem um pouquinho mais baixo, uma um pouquinho mais baixo, uma um pouquinho mais baixo, até mais ou menos, vamos colocar aqui, ó, deixa eu tirar essa linha aqui, até mais ou menos 0.695, que seria mais ou menos aqui, ó. Eu tenho ordens até aqui. Então, se esse paviozinho vir até aqui, eu acredito que possa vir, como aconteceu aqui na semana 29 de dezembro, como aconteceu no Crash aqui também, tá? Só que daí ele faz o paviozinho e retorna para o suporte, porque ninguém quer vender abaixo disso. E daí pode sim ter uma recuperação até vir nessa linha de 8 períodos, que seria essa verde. Ah, mas seria pouco. Mas já é lucro, já é preço médio realizado, já é aumento de portfólio no seu menor preço. Isso, pessoal, tendo uma força compradora, por que não ir buscar outras faixas de preço, rompendo resistência, e a principal linha, que é essa aqui, ó, que eu venho trazendo para vocês sempre, que é a de 200 períodos. Então é a melhor hora de compra agora. Pode cair um pouco mais sim, um pavio de semanal ali, mas ter a força compradora e buscar novamente o seu suporte. Mas está aí, pessoal. Menos 101 bilhões de tokens Shiba Inu nas corretoras em apenas um dia. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.